Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Hilton Hicks. Continuamos o nosso retiro de Advento e Natal 2022, iniciando a segunda semana do Advento. Hoje celebramos o segundo domingo do Advento e vamos colocar em prática os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. É uma preparação para a vinda do Senhor. É a oportunidade que nós temos de nos aproximar de Deus, de termos conversão, de respondermos ao amor de Deus. Deus nos ama tanto. Que resposta nós demos a esse amor? Como que nós amamos de volta? São João Batista vem nos anunciar que o reino de Deus está próximo. Jesus nos anuncia que o reino dos céus já está próximo. É colocarmos-nos junto de Jesus Cristo para conversar com Ele, para poder fazer com que o projeto de Deus ele seja concreto na nossa vida. É preciso a oração para que nós possamos nos aproximar de Deus. É preciso a oração para que nós possamos ouvi-lo e entender claramente qual é o seu projeto para a nossa vida. O que ele sonhou para nós. E assim nós seremos sempre felizes. É fazer o projeto de Deus que nos torna felizes. É obedecer os mandamentos de Deus que faz com que nós façamos a sua vontade. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Vamos voltar todo o nosso olhar para o Cristo que vai nascer na manjedoura, mas que a cada dia está presente nas nossas vidas e nasce todos os dias. No segundo domingo do Advento, a igreja nos convida a meditar, a contemplar o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Mantenham sempre a rotina de oração. Escolha o local, faça a ambientação, preparem a sua cruz, preparem a sua vela, levem a sua Bíblia, o seu diário espiritual, o seu caderno de vida. Rezem com uma boa postura, procure sempre se pacificar. Faça lentamente o sinal da cruz para que a gente possa verdadeiramente saudar a Deus e termos a plena consciência de que nós estamos na presença daquele que mais nos ama. A oração preparatória nos diz, nós devemos fazê-la sempre dizendo: meu Senhor e meu Deus, ajude-me a orar. Que todos os meus pensamentos, desejos, palavras, sentimentos e ações estejam sempre orientados para Deus, para que eles sejam ordenados, para que ele seja transformado. Sigam sempre os passos de oração, sempre lembrando que a meditação exige que nós façamos a leitura da palavra de Deus, coloquemos aquele trecho que nos chama a atenção, que nos leva a refletir em diálogo com Deus. Pergunte, louve, silencie, ouça. O silêncio é essencial nos exercícios espirituais, porque é a partir do silêncio que nós conseguimos preparar o nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. A graça para essa segunda semana do Advento é essa: Senhor, ajuda-me a conhecer e a buscar o teu jeito de ser e de agir. Ajuda-me a ser igual a ti, Senhor. Ajuda-me a me configurar com Jesus Cristo, ser uma figura igual à figura de Jesus Cristo. Ajuda-me a te amar. Nós não amamos nada que não conhecemos. Então, por isso, nós precisamos conhecer para buscar o jeito de ser e de agir de Jesus Cristo. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não pensem que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão.
O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará, num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vivemos um momento de advento em que Deus nos convida a abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus. João Batista, que vem na frente do Senhor, ele vem com essa proposta de conversão. Devemos nos converter, e essa conversão não deve ser simplesmente com palavras, mas também com atos, com gestos. É preciso essa conversão pessoal. É preciso que nós possamos demonstrar que somos seguidores de Jesus Cristo. O deserto, ele nos traz na palavra de Deus uma conotação da nossa situação de pecado. Então João, ele prega no deserto, ele leva o homem até lá. É o lugar de prova para aquele povo hebreu, para aquele povo judeu. Foi lá que o povo padeceu, foi lá que o povo teve tempo de se converter até ganhar a terra prometida. Foi lá que Deus tratou daquele povo até que ele pudesse ganhar a terra prometida, a terra onde emana leite e mel. O deserto também favorece o silêncio, favorece sobriedade, favorece um clima de penitência. É isso que o Advento nos convida. A um tempo de silêncio, a um tempo de conversão, a um tempo em que nós devemos fazer penitência, um tempo em que nós devemos aproximar o nosso coração de Jesus Cristo. João nos mostra que ele tem essa missão profética. E também se veste com aquelas vestes simples de pelo de camelo, se alimenta com coisas silvestres, enfim. Mostra que essa missão profética de João é diferente daqueles que são os saduceus, que são os fariseus, que são falsos profetas, que têm vestes suntuosas. A simplicidade de João contrapõe as vestes suntuosas daqueles que eram os responsáveis pelo templo da época. Por isso é preciso que nós façamos essa conversão. Se nós pegarmos o original grego do Evangelho de São Mateus, a palavra que ele utiliza quando ele fala de conversão, quando ele fala de mudança, é a palavra que no grego nós podemos ler como metanoia. Quando nós pensamos na palavra metamorfose, nós pensamos na mudança de forma. Nós pensamos na mudança das nossas vestes, das coisas materiais, das coisas que são palpáveis. E a metanoia, ela nos propõe essa mudança de opinião, de pensamento. Ela nos propõe que nós mudemos completamente o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, que nós voltemos completamente o nosso olhar para aquele que vai nos batizar com o Espírito Santo, com fogo. É essa transformação no modo de pensar e de agir que o Advento nos convida. É essa transformação em tudo aquilo que nós somos que o Advento nos convida. Vamos aproveitar a mensagem de João. João que convida todos para ir ao deserto e com suas vestes simples, ensina que todos devem se converter, mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de viver, para esperar aquele que batizará com o Espírito Santo, que batizará não mais simplesmente com a água, não mais fará um batismo de conversão, mas um batismo da própria redenção, um batismo que perdoa os pecados, um batismo que leva a nos abrir novamente a porta do céu. Essa é a proposta de João, e ele sempre aponta para aquele que é verdadeiramente o Cordeiro de Deus,
para aquele que ele diz para nós que ele não é capaz sequer de amarrar suas sandálias, que ele não é capaz sequer de carregar suas sandálias. Ouçamos o que João Batista nos diz. João Batista foi batizado com o Espírito Santo pelo próprio Deus no ventre da Virgem Maria. Jesus Cristo, presente no ventre da Virgem Maria, quando se encontra com com a sua parenta Isabel, claramente percebe que o menino João Batista se mexeu e louvou a Deus de alegria pela presença do seu Salvador diante dele. E é ele que tem essa missão de apresentar e antecipar aquilo que o Salvador faria. Olhamos para João Batista, ele nos aponta o caminho a seguir. Ele nos aponta aquele que é caminho, verdade e vida. Ele nos aponta aquele que verdadeiramente abre para nós as portas do céu. Não deixe de colocar na revisão da oração o que mais te tocou, que sentimentos predominaram. Observe Jesus no deserto, João Batista pregando, as pessoas olhando com atenção, vindo de todos os pontos para serem batizados. Será que você não consegue se colocar nessa fila de batismo? Será que você não consegue se colocar ouvindo as palavras de João Batista? É muito pouco nós dizermos Senhor, Senhor, ou eu sou filho de Abraão. É preciso que nós atentamente ouçamos a sua palavra e possamos mudar de vida, converter-nos. O nosso exame espiritual diário pode nos ajudar bastante nisso. Santo Inácio reforça muito a necessidade de, à luz do Espírito Santo, nós caminharmos pelo nosso dia, trazer memória a tudo o que aconteceu naquele dia, para que nós possamos pedir perdão a Deus pelo bem que nós deixamos de fazer e a graça de, no outro dia, permanecer cada vez mais fiel em busca da vontade de Deus. Vamos caminhar nessa segunda semana do Advento juntos. O Senhor esteja convosco, que desça sobre cada um de vocês, sobre o vosso momento de oração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.